Olá, amados aqui da Sala de Justiça, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como esses SKs, sim, SKs, porque aqui são dois que agiam juntos. Olha só o absurdo. E eles cometiam esses crimes horríveis. E enquanto isso, na Sala de Justiça, meus amados, hoje vocês vão conhecer junto comigo, porque eu acredito que eu e muita gente nunca ouviu falar. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de todas. Não é apenas uma história criminal comum. Estamos falando de uma sequência de crimes envolvendo crianças, que chocou completamente o Reino Unido e deixou marcas que ainda não foram apagadas. E o mais assustador é que tudo aconteceu de forma silenciosa, por um casal que ninguém imaginava ser capaz disso. E quanto mais você entende o que aconteceu, mais difícil fica acreditar que era real. Esse caso foi indicado por um inscrito aqui do canal. O nome dele é Kira Dash. Kira, muito obrigada por sua sugestão. Um abraço para você. Então, amados, fiquem até o final, porque alguns detalhes desse caso mudam completamente a forma como você enxerga esse tipo de crime. E hoje eu vou contar para vocês a história de Ian Brand e Mira Hindley, os assassinos do pântano, que aconteceu entre 1963 e 1965 no Reino Unido. Então, senta que lá vem a história. O caso de Ian e Mira ficou conhecido como os assassinos do pântano, Moors Murders, e é considerado um dos crimes mais chocantes da história do Reino Unido. Entre 1963 e 1965, o casal sequestrou, abusou e assassinou 5 jovens, enterrando algumas das vítimas em uma área remota chamada Sandleyworth Moor. E sim, Brand e Hindley são geralmente considerados serial killers, porque cometeram uma série de assassinatos em ocasiões diferentes ao longo de vários anos. No caso deles, a maioria das vítimas era composta por crianças e adolescentes. Das 5 vítimas oficialmente reconhecidas, 3 eram crianças de 12 anos ou menos, e as outras 2 eram adolescentes. Por isso, o caso é frequentemente descrito como uma série de assassinatos de crianças e jovens. Os crimes ocorreram entre 1963 e 1965 na região de Manchester, Inglaterra. O casal costumava atrair as vítimas para um carro ou para sua residência antes de assassiná-las. Muitas das vítimas foram enterradas em Sandleyworth Moor, o que deu origem ao nome, Assassinatos do Pântano. O desaparecimento de Kate Bennett continua sendo uma das partes mais dolorosas do caso, pois seu corpo nunca foi encontrado, apesar de décadas de buscas. Por causa da idade das vítimas, da crueldade dos crimes e do envolvimento de um casal, os assassinatos do pântano permaneceram entre os casos criminais mais infames da história do Reino Unido. E agora, vamos saber quem era Ian Brand. Ian nasceu em 2 de janeiro de 1938 na cidade de Glasgow, Escócia. Seu nome de nascimento era Ian Duncan Stewart. Teve uma infância difícil, marcado por instabilidade familiar. Durante a adolescência, desenvolveu fascínio por violência, ideologias extremistas e crimes famosos. Era descrito por conhecidos como uma pessoa fria, manipuladora e intelectualmente arrogante. E quem era Ian antes dos crimes? Ian era adotado, porém, o nome de sua mãe biológica era Margaret Stewart. Ian nasceu fora do casamento, algo que na época era fortemente estigmatizado. O pai biológico foi identificado como Ian Duncan Stewart, um jornalista que teve pouco envolvimento em sua criação. Ian não foi criado pelos pais biológicos. Ele foi entregue aos cuidados de um casal adotivo, Mary Slow e João Slow, que viviam em Glasgow.
E apesar de relatos indicarem que os Sloan cuidavam dele adequadamente, Ian demonstrava comportamento problemático desde cedo. Frequentemente, ele se envolvia em brigas e tinha dificuldades de adaptação social. Ele era descrito por alguns colegas como reservado e distante, e gostava de ficar sozinho por longos períodos. Na adolescência, começou a praticar pequenos furtos e atos de delinquência juvenil. Ian tinha poucos amigos próximos. Ele preferia atividades solitárias e passava muito tempo lendo. Ian também tinha dificuldade em criar vínculos emocionais duradouros, e algumas pessoas que o conheceram o descreviam como inteligente, mais frio e arrogante. E Ian, após deixar a escola, trabalhou em diversos empregos e durante a juventude foi preso por crimes menores relacionados a furtos e passou um período em uma instituição para jovens infratores. Mais tarde, mudou-se para Manchester, na Inglaterra, onde conseguiu um emprego como escriturário em uma empresa chamada Millwards Merchandising. E foi lá que ele conheceu Mira Hindley, que seria, no futuro, a sua parceira no crime. O Ian nunca se casou oficialmente. Embora tenha mantido um relacionamento duradouro com Mira, os dois nunca chegaram a se casar. E também não existem registros de filhos biológicos ou adotivos de Ian. E em 1963, a primeira vítima oficialmente reconhecida foi Pauline Reed, assassinada em julho de 1963. Portanto, Brand tinha 25 anos de idade quando começou a série de assassinatos. Ian conheceu Mira em 1961, quando ele tinha 23 anos e ela tinha 19 anos. Os dois trabalhavam na mesma empresa em Manchester. Inicialmente, Mira ficou fascinada por Brad. Com o tempo, adotou seus gostos, suas opiniões e seu estilo de vida. E muitos investigadores da época acreditam que Ian exerceu forte influência psicológica sobre ela, embora os tribunais tenham concluído que Mira participou ativamente dos crimes. As pessoas que conviviam com Ian relataram que ele era extremamente inteligente, que gostava de literatura e filosofia, tinha interesse por crimes famosos, demonstrava pouca empatia pelos outros. Ele era manipulador e gostava de controlar pessoas ao seu redor. Frequentemente parecia frio e emocionalmente distante. Essas características mais tarde levaram o especialista a classificá-lo como alguém com fortes traços psicopáticos. Com certeza, né, amados? Não dá para pensar outra coisa. E o Ian também, meus amados, já tinha sido preso por furtos e delitos juvenis antes de cometer o seu primeiro assassinato. A história de Ian é frequentemente estudada por criminologistas porque mostra como um indivíduo aparentemente comum, empregado e sem histórico de violência extrema conhecida, acabou se tornando um dos serial killers mais infames da história britânica. Agora, vamos falar um pouco e conhecer quem era Mira Hindley. Mira Hindley nasceu em Manchester, em 1942. Antes de conhecer Brad, era vista por amigos e familiares como uma jovem comum. Os dois se conheceram em 1961, quando trabalhavam juntos em uma empresa de Manchester, como eu já havia dito. Com o passar do tempo, Hindley adotou os interesses e comportamentos de Brad, tornando-se sua cúmplice nos crimes. Mira nasceu em 23 de julho de 1942 em Manchester, Inglaterra. Antes de se tornar uma das criminosas mais infames da história britânica, ela era vista por muitos vizinhos, amigos e familiares como uma jovem comum de classe trabalhadora. Mira era filha de Neil Hindley e Bob Hindley. Seu pai trabalhou grande parte da vida como operário. Bob Hindley era conhecido por ser rígido e acreditava que sua filha precisava aprender a se defender. Segundo relatos da época, ele chegou a ensiná-la a lutar e incentivava que enfrentasse quem a provocasse.
A família vivia em um bairro simples de Manchester e não era considerada rica. Mira tinha irmãos. O mais conhecido era seu irmão mais novo, Robert Hindley. Anos depois, vários membros da família sofreram forte rejeição pública devido aos crimes cometidos por Mira. Durante a infância, Mira frequentava a igreja católica. Ela era considerada uma menina inteligente, que gostava de animais. Ela também tinha amizades na vizinhança e participava de atividades religiosas. Diversos conhecidos afirmaram posteriormente que nunca imaginaram que aquela menina pudesse participar de assassinatos. E antes de conhecer Ian Brady, Mira tinha amigos e uma vida social relativamente normal. Colegas da escola a descreviam como educada, trabalhadora, reservada e bastante sociável em alguns ambientes. Ela não era vista como uma pessoa violenta. E antes de Brad, Mira teve alguns relacionamentos amorosos comuns para sua idade. Nenhum deles chamou a atenção das autoridades ou da imprensa até que ela conheceu Brad. E como eu já havia falado antes, ela conheceu Brad em 1961, quando ela também começou a trabalhar na empresa Millwards Merchandising, em Manchester, que ela infelizmente conheceu ele. Ela era escriturária. Mira também nunca se casou oficialmente. Ela manteve um relacionamento de vários anos com Ian, mas os dois nunca chegaram ao casamento. E também, Mira não tinha filhos. Mira nunca teve filhos biológicos e nem adotivos. E Mira já ajudou Ian em seu primeiro assassinato, que foi em 1963. A vítima foi Pauline Reed, assassinada em julho de 1963. Como Mira nasceu em julho de 1942, ela estava prestes a completar 21 anos. Portanto, ela tinha 20 anos de idade quando participou do primeiro assassinato conhecido. Depois disso, a personalidade de Mira mudou. Familiares e amigos relataram que, após iniciar o relacionamento com Brad, ela mudou significativamente. Ela passou a se afastar de antigos amigos, tornar-se mais reservada e adotou os interesses de Brad. Ela começou a ler livros que ele recomendava e compartilhar suas ideias sobre crime e violência. Muitos acreditaram, durante anos, que ela era apenas uma vítima da influência de Ian. Entretanto, as investigações e os julgamentos concluíram que ela participou ativamente dos sequestros e assassinatos. Eu também particularmente acredito nisso. De inocente ela não tem nada. E então, meus amados, o contraste entre a jovem aparentemente comum e a criminosa que se tornaria uma das figuras mais odiadas do Reino Unido é um dos aspectos que mais chocaram a opinião pública e continuam sendo estudados por historiadores e criminologistas até hoje. Vamos agora, amados, conhecer as vítimas. A primeira vítima, como eu já havia falado, é Pauline Reed, 16 anos. Desapareceu em julho de 1963. Mira a conhecia do bairro e a convenceu a entrar no carro do casal. O corpo de Pauline só foi encontrado em 1987, mais de 2 décadas depois. Para ser exata, aqui, meus amados, 24 anos depois. Quanto tempo que isso demorou, meu Deus! No dia do crime, Mira a abordou e convenceu-a a entrar no carro do casal com a promessa de que iriam a um evento social. Essa confiança foi o ponto-chave para o sequestro. E após entrar no veículo, Pauline foi levada para uma área isolada, no pântano, uma região extensa de pântano e de terreno aberto. Lá, ela foi mantida sob controle do casal e acabou sendo assassinada por Ian. Mira estava presente durante o crime, conforme confessado posteriormente no julgamento. O corpo de Pauline foi enterrado no próprio pântano, em um local remoto e difícil de localizar. Isso fez com que seu desaparecimento,
permanecesse sem solução por mais de 20 anos. Somente em 1987, após novas buscas baseadas em informações do caso, seus restos mortais foram finalmente encontrados. Que alívio que deve ter sido para a família isso. O assassinato de Pauline Reed é considerado o início da série de crimes do Assassinatos do Pântano. E esse crime também mostrou um padrão que se repetiria nos outros casos. O padrão utilizado por eles era o uso de confiança, principalmente por parte de Mira. Eles sequestravam jovens vulneráveis e os transportavam para áreas isoladas e ocultavam os corpos no pântano. O caso de Pauline foi fundamental para conectar todas as vítimas ao casal e provar que não se tratava de desaparecimentos isolados, mas sim de uma sequência de assassinatos planejados. Já John Kilbride, de 12 anos, foi sequestrado em novembro de 1963, enquanto voltava para casa. Seus restos mortais foram encontrados no Pântano Moor, em 1965. A morte de John ocorreu em 23 de novembro de 1963, dentro da sequência dos crimes cometidos por Ian e Mira. Como eu falei, John tinha 12 anos e foi abordado em Alston-under-Lyne, em Manchester. A abordagem. O casal de SKs atraiu o menino com a oferta de uma carona. Aí, eles usaram a estratégia de parecer confiáveis e inofensivos. E John, sem saber de nada, aceitou entrar no carro. Tadinho dele. Ai, meu Deus. Aí, John foi levado até a área isolada do Pântano Moor, um local remoto, vazio e de difícil acesso. Segundo as confissões e provas do caso, John foi levado para uma área afastada do pântano. Ele foi atacado e sofreu violência física grave, e em seguida foi estrangulado até a morte por Ian. E Mira estava presente durante o crime. Bandida, tão bandida e assassina quanto Ian. O corpo de John foi enterrado pelos assassinos em uma cova rasa no próprio Pântano Moor, e isso dificultou a localização por anos também. A descoberta dos restos de John foram encontradas em 1965, 3 anos após sua morte, durante as investigações do caso. E John foi uma das primeiras vítimas localizadas pela polícia. E a morte de John Kilbride ajudou a polícia a entender o padrão dos crimes, que era o sequestro baseado em confiança, com o transporte para a área isolada. Ele foi assassinado no pântano e enterrado secretamente no Pântano Moor. Esse padrão confirmou que não eram desaparecimentos aleatórios, mas sim uma série de assassinatos planejados. Quer dizer, amados, eles eram realmente assassinos em série de crianças. Dá para imaginar uma coisa dessa? Eu fico indignada com isso. Meu Deus! A terceira vítima, Kate Bennett. Kate Bennett, de 12 anos, desapareceu em 16 de junho de 1964 em Manchester. Ian confessou o assassinato anos depois. Apesar de inúmeras buscas, seu corpo nunca foi encontrado. Isso é a pior notícia que se tem, quando o corpo não é encontrado, pelo menos para mim. Isso é triste demais, gente. A morte de Kate Bennett é um dos aspectos mais trágicos e também mais misteriosos do caso de Ian e Mira. O sequestro de Kate Bennett foi assim. Kate estava a caminho da casa da avó. Aí, ele também foi abordado por Mira, que o atraiu com a promessa de ajuda. Aí então, o casal o levou para dentro de uma van. Eles levaram Kate até o Pântano Moor, a mesma área isolada e deserta. E lá, Ian já o aguardava. Segundo as confissões de Ian, durante as investigações, ele levou Kate para uma área afastada do pântano e o menino foi sexualmente abusado. E em seguida, Brad o estrangulou com uma corda ou fio, causando sua morte.
Um detalhe muito importante aqui, gente, é que, diferentemente de outras vítimas do caso, o corpo de Kate Bennett nunca foi encontrado, infelizmente, e possivelmente ainda está enterrado no pântano Moore. E o infeliz do Ian se recusou por muitos anos a revelar o local exato. Infeliz maldito. A ausência do corpo fez de Kate o último mistério dos assassinatos do pântano, um símbolo do sofrimento contínuo da família, o único caso em que a vítima ainda não teve sepultamento confirmado. Olha, amados, que angústia que essa família ainda passa, porque o corpo nunca foi encontrado. Que tristeza. E a quarta vítima desse casal infeliz é Leslie Ann Downey. A morte de Leslie Ann Downey, de apenas 10 anos, aconteceu em 26 de dezembro de 1964. Ela também foi sequestrada. O caso gerou enorme indignação pública porque os assassinos gravaram áudio da menina durante o período em que esteve sob seu controle. Olha que absurdo. A gravação tornou-se uma das evidências mais perturbadoras da história criminal britânica e é considerada uma das partes mais chocantes do caso de Ian e Mira. Leslie tinha apenas 10 anos quando foi sequestrada e estava em um parque de diversões em Manchester. Daí então, o casal maligno a atraiu oferecendo ajuda e a convenceu a ir com eles. Ela foi levada para a casa de Ian Brand, em Manchester, onde o crime ocorreu. E o que aconteceu dentro da casa? Dentro da residência, a Leslie foi mantida sob controle do casal, meus amados. Imagina o sofrimento dessa criança. Meu Deus, que tortura. E ela foi vítima de violência e abuso. E em seguida, foi assassinada por estrangulamento. O crime não foi apenas brutal, mas também planejado para ser escondido, como nos outros casos. E o que tornou o assassinato de Leslie ainda mais conhecido foi que Ian e Mira gravaram parte do que aconteceu em áudio. Olha que gente maldita. E essa gravação foi depois encontrada pela polícia. Isso foi bom, né, amados? Porque depois ajudou nas investigações e a descobrir os assassinos. E a fita se tornou uma das evidências mais chocantes da história criminal britânica. O corpo de Leslie também foi levado e enterrado no pântano, em Moore. E o local foi descoberto anos depois, durante as investigações. O assassinato de Leslie teve grande impacto porque mostrou o nível de crueldade do casal e também forneceu provas diretas do envolvimento deles. E isso foi fundamental para a condenação de ambos no tribunal. Esse caso permanece como um dos episódios mais lembrados dos assassinatos do pântano, principalmente por causa da gravação usada como prova no julgamento. Pois é, meus amados, pensa que acabou? Não acabou não. Quando a gente pensa que acabou, vem mais. Vamos para a nossa quinta vítima. Edward Evans, de 17 anos. Foi assassinado em 6 de outubro de 1965, dentro da casa de Ian. Esse crime acabaria levando à queda do casal. Já não era sem tempo, né, polícia? Porque foi o último assassinato ligado diretamente ao caso de Ian Brand e Mira Hindley. Edward, de 17 anos, foi sequestrado e foi levado até a casa de Ian, em Manchester. Ian e Mira encontraram Edward em Manchester e ele foi convidado a ir até a residência sob algum pretexto. Aqui, amados, eles não falam qual pretexto é esse. E já dentro da casa, Edward acreditava estar em um ambiente seguro. Pecado, mal sabia ele o que iria acontecer. E assim que Edward entrou na residência, ele foi surpreendido por Brand. Brand o atacou com um machado ou objeto semelhante pesado, e o golpe inicial causou ferimentos graves. Após o ataque, Ian continuou a violência até que Edward morreu. E Mira novamente estava presente na casa durante o crime. E ainda bem e, felizmente, o momento decisivo do caso.
Agora, amados, esse assassinato foi decisivo para esse caso, e essa onda de crimes desses SKs foi diferente dos anteriores porque não aconteceu no pântano, mas dentro da casa do casal. Houve mais risco de testemunhas e exposição. O corpo de Edward Evans foi posteriormente removido da casa. Ele foi também enterrado no pântano Moore. O assassinato de Edward foi crucial e teve muita importância, porque foi o crime que levou diretamente à captura do casal e revelou toda a série de assassinatos anteriores, o que encerrou a sequência dos assassinatos de Moore. Já não era sem tempo, meu Deus, quantas mortes, quantas crianças. Amados, o modus operandi do casal era a seleção das vítimas. Eles escolhiam principalmente crianças e adolescentes, entre 10 e 17 anos, e preferiam vítimas que pareciam vulneráveis ou sozinhas. E em alguns casos, Mira usava sua aparência confiável, entre muitas aspas aqui, para atrair as vítimas. Eles usavam da confiança e manipulação e ofereciam ajuda para chegar em casa, dar uma carona ou um motivo falso para acompanhá-los, por exemplo, procurar algo perdido. Amados, procurar algo perdido é muito comum em assassinos que queiram atrair crianças, principalmente quando eles falam que seu animal de estimação está perdido e pedem ajuda para procurar. Bom, eu vou fazer um alerta aqui. Muito cuidado com isso, amados. Alertem suas crianças para que isso não aconteça com elas. Se alguém abordá-los e disser, vamos comigo ali procurar o meu animalzinho que está perdido, diga para suas crianças não irem, porque isso é um sequestro. Os bandidos vão levá-las, não se sabe para onde e nem para quê. Cuidado, meus amados, com suas crianças. Fica aqui o meu alerta. E esse padrão de procurar o animalzinho foi o padrão nos casos com o John Kimbridge e Kate Bennett, usado pelos assassinos do pântano. Isso é muito perigoso. Tem que alertar as crianças sim sobre isso. Todas as vítimas eram levadas até o local isolado no pântano Moore. O local era escolhido por ser remoto, pouco vigiado e de difícil acesso. E em vários casos, houve abuso sexual antes da morte. As mortes geralmente ocorreram por estrangulamento ou violência física extrema, como golpes. Ai, que coisa terrível de pensar, amados. Enfim. E os corpos eram enterrados no próprio pântano, o que dificultava a localização por anos. E em alguns casos, os corpos nunca foram encontrados, como o corpo de Kate Bennett. E olha só como esses dois trabalhavam. Nesse contexto de assassinatos, cada um tinha o seu papel. Ian Brady era o principal executor da violência e assassinatos. Já Mira Hindley tinha participação ativa na captura das vítimas e apoio logístico como carro, engano e encobrimento. Dois malditos, não eram, meus amados? Que horror! Então, meus amados, sim, esses SKs, esses assassinos, tinham um padrão repetitivo claro. Eles enganavam, atraíam, levavam as vítimas para áreas isoladas, matavam e escondiam os corpos no pântano Moore. E esse padrão, meus amados, foi uma das principais provas usadas pela polícia para conectar todos os crimes ao mesmo casal e entender a sequência dos assassinatos. E eu tenho certeza que vocês estão se perguntando: como esse casal assassino foi descoberto? O assassinato de Edward Evans foi testemunhado principalmente por David Smith, o cunhado de Mira Hindley. E chocado com o que ele viu, Smith procurou a polícia. Também, quem não ficaria, não é, gente? E até que enfim, uma pessoa sensata nesse caso. Ufa! Aí ele foi à polícia imediatamente. Nossa, já não era sem tempo. Aí, a investigação levou os agentes até a residência do casal, onde foram encontradas evidências ligando-os a vários desaparecimentos.
e a denúncia levou à prisão do casal no mesmo dia. Até que enfim. Fotografias, anotações e outros elementos encontrados durante as buscas permitiram que os investigadores localizassem algumas das sepulturas clandestinas no Pântano Mor. E foi assim que esses 2 malditos serial killers foram capturados. E finalmente, em 1966, Ian Brand e Mira Hindley foram julgados e condenados à prisão perpétua. Posteriormente, ambos admitiram envolvimento em mais assassinatos, confirmando oficialmente 5 vítimas. O caso causou enorme comoção nacional e influenciou debates sobre penas criminais, liberdade condicional e segurança infantil no Reino Unido. E depois, o que aconteceu com eles? Ian Brad, após anos na prisão, foi transferido para o Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima, Ashworth Hospital, e ele morreu em 2017, aos 79 anos. Já Mira Hindley passou décadas tentando obter liberdade condicional, mas a forte oposição pública impediu sua liberdade, e ela morreu na prisão em 2002, aos 60 anos. E por que esse caso continua famoso? Amados, por que o caso permanece conhecido e continua famoso? Existem vários fatores. Entre eles estão a extrema vulnerabilidade das vítimas, a participação ativa de um casal nos crimes, o fato de uma vítima, Kate Bennett, nunca ter sido encontrada, e as gravações e evidências deixadas pelos criminosos, e o enorme impacto emocional causado nas famílias e na sociedade britânica. E até hoje, meus amados, os assassinatos do Pântano são considerados um dos capítulos mais sombrios da história criminal do Reino Unido. Amados, agora eu vou contar um pouquinho para vocês a história sobre esse pântano. Sandlingworth Moor é um pântano. Sim, é uma grande área pantanosa que fica no norte da Inglaterra. Ele é localizado entre Manchester e West Yorkshire. É uma área aberta, coberta por grama, musgo e turfa. Lá é muito frio, ventoso e úmido. Tem poucas árvores e pouca visibilidade em dias de neblina. E o terreno é irregular, por isso é difícil de caminhar por ele. E por que ele parece um pântano? Já o nome pântano vem da sensação do lugar, que é um solo encharcado em algumas áreas, com neblina frequente e paisagem sombria e isolada. Por isso, no caso dos crimes, ficou conhecido como o Pântano dos Assassinatos. E Ian e Mira usava esse lugar porque era um lugar remoto e pouco frequentado. Quase não havia testemunhas, e eles facilmente escondiam corpos, e também seria difícil para a polícia encontrar evidências. Na verdade, amados, o Pântano Mor, ele não é um pântano clássico de água parada. É um charque elevado, frio e isolado, e ficou famoso mundialmente por ser o local onde os crimes foram ocultados. E como eu falei, no Pântano Mor foram enterradas várias vítimas, incluindo Pauline Reed, John Cribbage, Kate Bennett, que o corpo de Kate Bennett nunca foi encontrado. E sim, amados, o caso de Ian Brad e Mira Hindley inspirou diversos documentários, séries, filmes e livros ao longo das décadas. E como é um dos casos de serial killers mais famosos da história britânica, existe bastante material para pesquisa e até para obter imagens e informações para quem quiser saber mais sobre este caso. Essas obras, meus amados, cobrem desde a infância de Brad e Hindley até os assassinatos, a investigação policial, o julgamento e as buscas que continuam até hoje por Kate Bennett. E com certeza vou deixar todos listados para você na descrição do vídeo. Amados, eu tenho uma pergunta para você. Na sua família, existe algum caso criminal que você gostaria que eu contasse aqui? Se sim, escreva para mim no e-mail que está na descrição do vídeo para que eu possa contar sua história aqui. É isso.
essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber de você. Qual foi a parte mais perturbadora dessa história? Escreve aqui nos comentários, porque eu vou ler todos. Na sua opinião, quem foi mais responsável pelos crimes? Ian Brady ou Mira Hindley? Você acha que Mira foi manipulada ou ela participou por vontade própria desde o início? Então, muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Curta, comente e compartilhe este vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E também deixe nos comentários qual história você gostaria de ouvir aqui. E se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!